Alô, torcida do Vascão! Eu sou o Bem-vindo Neto e esse é o canal Vasco Norte. Hoje vamos falar sobre o jogo de amanhã contra o Ceará. Vamos também falar do Ramon, como é que ele está organizando o time para esse jogo. Também vamos dar uma resposta àquele jornalista que ofendeu o Vasco da Gama, entre outras notícias do Vascão. Mas antes, roda a vinheta! E já começando o vídeo, eu quero pedir desculpas a vocês que esse dia eu não gravei vídeo. E o motivo é a minha esposa, ela estava um pouco doente, então ela que me ajuda aqui nas edições, é a minha diretora. Então, em primeiro lugar, a saúde, depois as outras coisas. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Mas antes, como sempre, vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para todas as vezes que colocarmos vídeos que forem postados, naturalmente, você chegue para você aquele aviso e você já vai compartilhando também e chamando todo mundo aqui para o canal Vasco Norte, que isso só ajuda ele crescer, fortalecer e a gente ir melhorando os vídeos, buscando mais notícias, sempre para você, torcedor vascaíno, estar bem informado. Para começar, vamos falar do jogo Vasco e Ceará, ou Ceará e Vasco, já que o jogo é lá em Fortaleza. O Ceará é um time que não é de primeira linha, assim, considerado top dos tops, mas é um time enjoado, como se fala no futebol brasileiro, que sempre dá muito trabalho. Sem contar que ele é um time que acabou de ser campeão da Copa do Nordeste. Então, ele deu muito trabalho para o Atlético Mineiro, não começou bem, mas isso não quer dizer que ele seja um time que o Vasco não vai ter dificuldade para vencer, até porque ele vai estar jogando no seu campo, e o fator campo às vezes é muito decisivo. Então, o que é que o Ramon está dizendo? Ele está dizendo que está estudando o time do Ceará, preparando muito bem o time, e talvez ele tenha que até poupar alguns jogadores. Aí pergunta, poxa, Neto, o campeonato mal começou e o Ramon já vai poupar jogadores? Mas o problema é que esse campeonato ele é longo e temos outras competições. Copa do Brasil, temos a Sul-Americana que daqui a pouco já está de volta e ele tem que usar todo o elenco. Então, isso é o que o Ramon está observando, as condições físicas de cada jogador. E ali pela esquerda pode aparecer o Neto Borges no lugar do Henrique. O meio-campo pode ter a estreia do Carlinhos no lugar do Felipe Bastos. E pela direita, ou ele vai de Gabriel Peck, ou o Guilherme Paredes pode entrar por ali. São possibilidades que o Ramon pode utilizar nesse jogo contra o Ceará. Dois assuntos também que vale comentar aqui hoje. Um é a situação do Thales, que já está começando a virar uma novela também. Thales vai, Thales fica, muitos times da Europa querendo o Thales, mas o fato é que até agora não chegou uma proposta concreta para algum time europeu adquirir o passe do nosso jogador. Hoje eu fiquei sabendo que semana que vem possivelmente haverá uma proposta de um time europeu. Especula-se que seja o Liverpool, mas outros também podem vir com essa oferta. Então, vamos aguardar, porque eu acho que isso pode estar mexendo com a cabeça do jovem jogador do Vasco. Caiu muito de produção, atribui-se a isso a contusão que ele teve, talvez ainda esteja com receio de chegar numa jogada mais forte, uma dividida, mas já observamos que ele teve uma melhora, pequena, mas teve uma melhora na atuação dele do jogo contra o São Paulo. Então, vamos aguardar. Outra coisa positiva é o Benítez, que vem ganhando espaço, apoio, e o futebol dele tem sido apresentado, principalmente nas duas primeiras partidas, um futebol de alto nível, inclusive distribuindo várias canetas, né? Que já, um vídeo até eu falei que ele é o rei das canetas. Então, eu acho que a continuidade, o apoio, a moral que o Ramon está dando para ele, está o deixando à vontade
para desempenhar o seu futebol. Então, estou gostando muito das atuações do Benítez. E digo mais, os jogadores argentinos, em sua maioria, tem sempre uma coisa muito, muito legal, que é a raça, a entrega, a determinação, não tem bola perdida. Ele se doa muito ao time e é disso que estamos precisando. Que essa garra, essa determinação, essa entrega dentro de campo contamine todos os jogadores vascaínos para que o Vasco volte a ser aquele time das grandes atuações, das grandes viradas, que acabou consagrando o Vasco da Gama como o time da virada. Ainda falando sobre o Ramon, eu tive também hoje uma informação de que ele continua apostando na base e solicitou a subida, digamos assim, a subida da base para o elenco principal, já para treinar com o time mais 4 jogadores, sendo eles o Caio Lopes, o João Pedro, o Natan e o MT. Esse MT é um jogador canhoto, habilidoso, meio-campista. Eu gosto muito desse jogador. Quando eu vi ele atuar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu já comentei com alguns amigos que aquele jogador ele tem potencial. Ainda precisa ser lapidado para atuar ali no time de cima. Mas o Ramon tem observado, ele é conhecedor da nossa base e já solicitou a integração de mais 4 jogadores da base para o elenco principal. Eu acho muito importante essa atitude do Ramon. Agora eu queria falar sobre um cidadão chamado Flávio Prado, que após o jogo do Vasco em São Paulo, onde o Vasco teve a vitória de 2-1, esse cidadão que se diz jornalista, né, porque eu acho que o jornalista ele tem que fazer uma análise isenta e não sob efeito de paixão. Não sei se ele tem alguma paixão pelo São Paulo ou se ele tem alguma situação adversa aí de cunho pessoal contra o Vasco, mas o fato é que ele tem que analisar o jogo, tem que analisar as equipes, mas jamais ofender uma instituição centenária, feito o Vasco da Gama, respeitar os profissionais que ali estão, jogadores. A equipe pode ter suas limitações, mas o Vasco, a instituição, ela tem uma história centenária. É o primeiro time, primeiro clube que aceitou negros, aceitou operários, comprou uma briga quando só o pessoal da alta sociedade, os de cabelos penteadinhos, branquinhos, com brilhantina, aquele cabelinho, é que iam jogar futebol. E o Vasco não pôde nem disputar os primeiros campeonatos cariocas. E por essa luta, por abraçar essa causa dos operários, dos negros, é que nós chegamos a ter o maior jogador de futebol do mundo, Pelé. Imagine se só os riquinhos, os branquinhos, continuassem jogando futebol. Nunca nós íamos conhecer o rei do futebol, sendo negro, afrodescendente, preto, como queiram chamar. Inventam tantos nomes, mas sempre digo, o que corre em nossa veia, que importa, que é o sangue, que é a vida. Somos só um povo. Mas os jornalistas hoje, eles querem dizer para quem você tem que torcer, o que você tem que vestir, como você deve falar. Eles acham que eles são os donos da verdade. E esse cidadão Flávio Prado, eu nem conhecia quem era. Eu conheço o Vasco da Gama, um dos maiores clubes do Brasil, da América e do mundo. Tanto prova que o Vasco da Gama é o time ao lado do Santos que tem mais vitórias contra times europeus. O que o Bayern de Munique fez com o Barcelona nesse jogo da Champions, 8-2, o Vasco já fez isso há muito tempo atrás, nos anos 50. Ele foi lá na Catalunha e venceu o Barcelona por 7-2. No torneio de Paris, o Vasco goleou o Real Madrid, o maior time de todos os tempos da época e ainda hoje, mais 5-2. O Vasco, não sei se ele é São Paulino, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. O Vasco, dentro de São Januário, deu de 7-1 no São Paulo. E o time que fica se dizendo que está sempre em outro patamar foi goleado
por 7-0 há mais de 80 anos e até hoje não conseguiu devolver essa derrota para o Vasco, que é o senhor Flamengo, que ano passado era cantado em verso e prosas por esses jornalistas tendenciosos aí, que sempre vão na modinha, que diziam que ia devolver a goleada de 7-0, que ia passar por cima do Vasco, e o máximo que ele conseguiu, com um time inferior a esse, diga-se de passagem. O time do ano passado era inferior a esse time que o Vasco tem hoje. E o máximo que esse time aí que está no outro patamar conseguiu, a mulambada, foi um empate com a ajuda da arbitragem, coisa que não é novidade. Porque no segundo gol do Flamengo, não houve falta no Gerson. Quem quiser pode ir lá no YouTube, pegar o vídeo, não houve falta. Foi uma falta simulada, que combinou com o segundo gol, decretando o empate do primeiro tempo por 2-2. E ainda no primeiro tempo, o Pablo Mari era para ter sido expulso quando ele pisou no Raul. E o juiz conivente, como muitos juízes são coniventes, com esse time, com alguns, não expulsou o jogador. Então, você, Flávio Prado, que eu não sei quem é você, fui pesquisar quem era, já é um senhor de idade, né? Não pense que eu vou ofender você, porque eu não vou baixar meu nível a você, se é que você tem nível, porque como jornalista de consagrado, deveria ter respeito pela torcida vascaína, deveria ter respeito pelo Vasco da Gama como instituição e fazer apenas o seu comentário, apenas a sua análise esportiva do jogo. Eu vendo aqui que você escreveu um livro, ou alguns livros, mas eu preferi esse aqui, gostei do título. Dicas para fazer jornalismo com qualidade. Quer dizer, você prega o que você não faz. Você quer que as pessoas aprendam a fazer jornalismo com qualidade, mas você não faz. Jornalismo com qualidade é jornalismo de opinião com isenção. Então digo a você, senhor Flávio Prado, não peça desculpa à torcida vascaína, porque hoje a maioria de vocês, jornalistas, celebridades e outros que se dizem famosos, ofendem as pessoas, ofendem as instituições e depois fazem um pedido de desculpa, que de desculpa não tem nada. Então eu não quero sua desculpa, eu quero uma retratação com a torcida vascaína e principalmente com a instituição Vasco da Gama. Não pense que eu vou lhe ofender, não. Isso a torcida vascaína já fez no calor da emoção. Mais uma vez eu lhe digo, respeite a torcida vascaína, respeite o Centenário Clube de São Januário, Vasco da Gama. Bem, torcida vascaína, então era isso que tínhamos para hoje. Mas antes de finalizar o vídeo, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar os seus comentários, já deixando o placar para o jogo de amanhã. O meu placar eu já vou dizendo desde hoje. 2-1 para o Vasco da Gama. Como eu sempre digo, meu Vasco, boa sorte. Torcida forte é Vasco Norte.